Saiba o que acontecerá no próximo capítulo de Vidas Ocultas. Elin acordou decidida a preparar o café da manhã. Nisson também despertou e seguiu para a cama onde Cemal ainda descansava, querendo contar o sonho que tivera. Enquanto isso, na cozinha, Assé e Orgu já tomavam o café da manhã. Pouco depois, Nisson chegou. O Mair apareceu, e Orgur aproveitou para perguntar se poderia trabalhar com ele. Mair respondeu que naquele dia não seria possível, mas prometeu levar Orgun ao hotel em outra ocasião. Orgun disse que acompanharia o Mair até a porta, e os dois seguiram brincando e rindo. No momento em que isso acontecia, Gulzum entrou na cozinha, percebendo que estavam a sós. Contou que havia sido Neges quem estragara o vestido de Elin. Sem saber que estava sendo ouvida, não percebeu quando Elin se aproximou e escutou a revelação. Elin, ao ouvir aquilo, foi imediatamente para o quarto, onde abraçou Armet com força e pediu desculpas por tê-lo acusado injustamente. Cemal, intrigado, quis entender o que estava acontecendo. Elin explicou que o vestido não fora estragado por Armet, mas por Nes, conforme ouvirá em uma conversa entre Gulzum e a própria culpada. Disse que não compreendia o motivo, já que nunca fizera nada contra ela. Cemal tentou acalmá-la, pedindo que não se irritasse, e garantiu que conversaria com Nes. Elin insistiu, mas Cemal manteve a decisão de que resolveria a situação. Entrou então no quarto de Neges, que surpresa perguntou o que estava acontecendo. Cemal foi direto, pedindo explicações sobre a destruição do vestido de Elin. Ressaltou que se havia algo entre os dois, isso deveria ser tratado diretamente com ele, e que Elin não tinha culpa de nada. Neges, tomada pela emoção, colocou a culpa em Elin, dizendo que se não fosse por ela, Cemal não teria os abandonado. Cemal, assumindo sua responsabilidade, afirmou que Elin era inocente e que toda a culpa era dele. Mesmo assim, Neges o acusou de estar protegendo Elin e ignorando o sofrimento dela. Cemal tentou fazê-la entender que também sofria com tudo aquilo. Disse que doía ouvir ela chamar outro homem de pai. Mas que agora não havia mais o que fazer, pois tinham responsabilidades. Neges, inconformada, quis saber por que ele não conseguia se afastar de Elin. Cemal reafirmou que já havia sido claro quanto a isso, e que não havia mais retorno. Pediu então que ela fosse pedir desculpas a Elin. Levando-a até a sala, Cemal acompanhou Neges no pedido de desculpas. Elin aceitou, mas quis entender os motivos. Quis saber por que Neges a odiava de repente. Neges, sentindo-se exposta, revelou que tinha ciúmes. Elin quis saber de quê. Neges explicou que sentia que todos gostavam de Elin, especialmente Armet, enquanto ninguém gostava dela. Elin, ainda confusa, disse que achava que havia feito algo que a entristecera, mas nunca pensou que o motivo fosse ciúmes. Cemal propôs que todos esquecessem o ocorrido, pois já fazia parte do passado. Disse que Nes havia reconhecido o erro e não o repetiria. Em seguida, Nes foi para o quarto e chorou. Nossa entrou e quis saber o que estava acontecendo. Nes correu, abraçou a mãe e disse que ela estivera certa o tempo todo, que o pai não a amava e que não se podia confiar nele. Quando se chegou, quis entender o que havia acontecido. Nes, chorando, contou que Cemal descobrira o que ela fizera com o vestido de Elin e a obrigara a pedir desculpas. Se tentou mostrar que o que ela havia feito estava errado e Nes, entristecida, concordou. Disse que o pai deixará claro que não abandonaria Elin e que a mãe sempre tivera razão. A Edis esperava que a filha enfim compreendesse a situação da família. Apesar de tudo, Nes ainda tentava se justificar. A Edis achou positivo o pai ter falado tudo aquilo com clareza, pois assim a filha entenderia de vez que ele não voltaria. Disse que não precisavam mais dele. Nes então refletiu sobre como vinha agindo de forma grosseira. A Edis lembrou que ela até dissera a Gulzum que Cemal não era seu pai, ressaltando que a filha estava agindo de forma errada e deveria ser mais agradecida. A mãe fazia muito por elas, e Nes o tratava mal sem motivo justo. Enquanto isso, no hotel, Inet observava atentamente a filha de Hassé. Quando Mi entrou no quarto do hotel, foi surpreendido por Maia, que o confrontou por estar chantageando a família. Ele tentou justificar dizendo que ele estava muito bem, morando em uma mansão, e que pedir uma ajuda não era chantagem. Maia, firme, entregou uma maleta com dinheiro, ordenando que ele desaparecesse e nunca mais voltasse. O valor era de 500 mil. Mair, tomado pela raiva, agarrou o homem e o lançou contra a parede, exigindo que ele se mantivesse longe de Sé e dos filhos dela, ordenando que jamais voltasse ali. Em seguida, Mair ligou para Sedes e informou que ele já havia deixado o hotel e levado o dinheiro. Sedes, aliviada, sentiu-se imensamente grata pela ajuda.
Enquanto isso, Orgulho e Ayer estavam em frente à mansão, esperando Armete para jogar bola, mas ele não apareceu. Então Nisson e Cemal saíram da mansão, e Cemal decidiu jogar bola com o Gur. No hotel, Ezat foi conversar com Rin e contou que havia investigado a vida de Mair no tempo em que ele estivera no estrangeiro. Disse que não encontrara nada suspeito. Mair havia trabalhado direitinho, vivia sozinho e nunca havia se casado. Rin ficou surpreso ao saber que Mair nunca havia se casado. Questionava mentalmente quem seria, então, aquela mulher e aquelas pessoas. A revolta crescia dentro de si, que acusava mentalmente Mair de fingir ser honesto, prometendo a si mesmo que o desmascararia. Na mansão, Gursum, atrapalhada na cozinha, saiu até a horta para buscar temperos e acabou deixando a comida queimar. Nerd chamou sua atenção, e Nossa entrou para ajudar Gursum. Enquanto isso, Elin e Sarid conversavam com Nerdrete, e Sarid comentava que certa garota poderia acabar tirando a própria vida, o que Elin e Neds consideravam preocupante. Sarid ainda comentou que achava aquela garota completamente instável. Ele impediu que parassem com os exageros, e Sid chegou, mudando de assunto e encerrando o tópico. Uma encomenda chegou. Era um brinquedo que Alin havia comprado para Armet e Olgur. Nununer se aproximou e Saraid comentou com certo sarcasmo que a mão criada havia chegado. Neges olhou para Olgur, que explicou que a mãe de Armet havia comprado um brinquedo para eles. Ele então ofereceu um presente para Neges, dizendo que o havia comprado alguns dias antes e que agora havia chegado. Neges agradeceu, pegou o presente e saiu. No entanto, ao entrar na cozinha, jogou-o diretamente no lixo sem nem abrir, murmurando para si mesma que não queria nada vindo de Elin. Na sala, Sarid demonstrou indignação. Repreendeu Elin por ter comprado um presente para aquela garota, dizendo que Elin estava sendo tola, pois a menina era má com ela e não merecia suas tentativas de agradar. Enquanto isso, Gursum estava na cozinha, e a filha de Raiz chegou à mansão. No mesmo momento, Gursum, ao jogar as cascas dos legumes no lixo, viu o presente que Neges havia jogado fora. Elin entrou na cozinha e viu Gursum retirando o objeto do lixo. Pegou o presente e, entristecida, foi conversar com Sie. Elin confessou estar profundamente triste, dizendo que já não sabia como lidar com Neges. Sie quis entender melhor, e Elin explicou que, apesar de já terem conversado sobre o incidente com o vestido, ela havia comprado um presente para Neges, que jogará fora sem sequer abri-lo. Sedes, constrangida, pediu desculpas em nome da filha. Elin disse que não havia ido até ela em busca de desculpas, mas sim para tentar entender o que estava acontecendo. Não compreendia o motivo de tanto ódio, já que nunca havia feito mal algum à menina. Sedes justificou dizendo que Neges andava estressada, talvez por ter deixado para trás toda a sua vida ao se mudarem para aquele lugar. Prometeu conversar com a filha sobre isso. Ele expressou seu desejo de que tudo se resolvesse, e perguntou o que fazer com o presente. Sedes disse que ela mesma entregaria. No jardim, Neges estava triste e sozinha quando Mair se aproximou. Sentando-se ao lado dela, ele tentou se conectar, demonstrando preocupação e pedindo desculpas caso tivesse feito algo que a magoasse. Disse que gostava muito dela, de sua mãe e de seu irmão, e que refletiria sobre o que poderia ter feito para ela estar tão distante. Neges respondeu que ele não fizera nada e que sua tristeza era por causa do pai. Explicou que sabia de tudo o que havia acontecido, pois sua mãe lhe contará. Mair disse que entendia, pois também crescerá sem pai. Comentou que por muito tempo havia fugido, acreditando estar punindo os outros, mas acabará punindo apenas a si mesmo. Disse que compreendia como era difícil confiar nas pessoas, mas que se ela deixasse a raiva tomar conta, quem mais sofreria seria ela mesma. Neges quis saber se com o tempo conseguiria perdoar o pai, e Mair garantiu que sim, que o perdão veria com o tempo. Aconselhou-a a abraçar as pessoas que amava, pois, sem elas, nada fazia sentido.